Olá, eu sou o professor Pedro Urique e hoje nós vamos falar sobre a função matemática que melhor descreve a flutuação da pressão arterial, que é uma função trigonométrica do tipo P dt igual a mais B cosseno de kt, onde P dt é a pressão no tempo t e A, B e K são constantes, que representam o valor médio da pressão, a amplitude da variação, pressão máxima e mínima, e a frequência do batimento cardíaco, respectivamente. Então, esta função representa a natureza cíclica e oscilatória da pressão arterial ao longo do tempo. Então, o A é a pressão média, que corresponde à média entre a pressão máxima sistólica e a pressão mínima diastólica. B é a amplitude da variação da pressão, ou seja, a diferença entre a pressão máxima e a pressão média, ou entre a pressão média e a pressão mínima. E K é uma constante que determina a frequência do ciclo cardíaco. Então, o período do batimento cardíaco P, que é o intervalo entre duas pressões máximas ou mínimas, está relacionado com o valor de K pela fórmula P igual a 2π dividido por K. O que é esse 2π, pessoal? Esse 2π é o período da função cosseno, né? Então, eu tenho que alterar esse período para que ele se adeque ao período da pressão arterial. Tá? E T é o tempo, que geralmente é medido em segundos. Tá? Bom, nessa imagem aqui nós podemos ver representado o que estava no texto anterior. Veja bem, então eu tenho uma pressão sistólica, que é a pressão máxima, a pressão diastólica, que é a pressão mínima. Então, a pressão vai ficar oscilando entre a máxima e mínima. E aqui, ó, o período P é o intervalo de tempo entre um batimento máximo e outro, tá? Então, nós vamos modelar esta função aqui, utilizando esses parâmetros aqui. A pressão sistólica, nós vamos usar 120 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica, nós vamos usar 80 milímetros de mercúrio. E a frequência cardíaca, nós vamos usar 80 bpe. Da onde nós retiramos esses dados aqui? Deste documento do Ministério da Educação, que ele é usado como um documento orientador para a aferição de sinais vitais no adulto. Tá? Esse documento é de 7 de abril de 2025, portanto, é um documento bem atual. Né? Então, aqui no quadro 2 estão os valores da frequência cardíaca ideal. Então, aqui para um adulto está entre 60 e 100 bpm. Então, por isso eu usei 80, né? Que é o ponto médio. Então, aqui no quadro 4 está a classificação da pressão arterial para adulto acima de 18 anos. E que eles apresentam como ótimo aqui. A pressão sistólica menor que 120 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica menor que 80 milímetros de mercúrio. Então, no modelo que eu estou propondo, eu usei os valores superiores, né? Ou seja, 120 para a pressão sistólica e 80 para a pressão diastólica. Então, como vemos, o A é a pressão média. Então, eu vou usar aqui o A é igual a 120 mais 80 dividido por 2. 120 mais 80 dá 200, dividido por 2 dá 100. E o B é a diferença entre a pressão máxima e a pressão média. Ou seja, 120 menos 100. Igual a 20. Tá? Agora nós precisamos calcular o período. Tá? Então, para isso, nós vamos usar o valor de 80 batimentos por minuto,
como o tempo está em segundos, 80 batimentos em 60 segundos, e eu quero saber qual é o período para 1 segundo. Tá? Isso aqui é uma regra de 3 simples, né? Então basta eu multiplicar cruzado. Então eu tenho 80p igual a 60. 60 vezes 1 dá 60. P igual a 60 dividido por 80. Aqui eu divido por 10. Então, isso aqui vai ser igual a 6 dividido por 8. Agora, ambos são múltiplo de 2. Então, divido por 2. Então, isso aqui vai ser igual, o período, então, vai ser igual a 3 quartos. Tá. Então, o período é igual a 2π dividido por módulo de K. Como eu só estou interessado no valor positivo do K, então eu já coloco aqui o próprio K. K vezes o período, estava dividindo, né? Passa multiplicando. É igual a 2π. Então, eu isolo K aqui. K vai ser igual a 2π dividido por P. Então, 2π. O período, acabamos de calcular, é 3 quartos. Isso dá igual o primeiro, 2π, vezes o segundo invertido, 4 terços. Isso dá igual 8π dividido por 3. Então, para estes parâmetros que eu apresentei aqui, ou seja, pressão sistólica 120 milímetros de mercúrio, pressão diastólica 80 milímetros de mercúrio e a frequência cardíaca 80 bpm, a função ficaria assim, ó. P de T é igual o A, que é 100, mais 20 vezes cosseno de 8π dividido por 3 vezes T. Tá? Então, com o auxílio de um software, eu fiz o gráfico dessa função. Então, aqui está aparecendo, ó, todos os parâmetros que a gente colocou. Ó. 120 a pressão sistólica, é o valor máximo. 80 a pressão diastólica, ou seja, o valor mínimo. E aqui o período, ó, lembra que o período deu 3 quartos, né? Ou seja, aqui ó, entre uma pressão máxima e outra, não chegou a dar 1 segundo, 3 quartos de segundo, né? Então, olha só. Muito bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe. Abração e bons estudos!